dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu acho que Curitiba me recebeu super bem. E é um prazer estar aqui, né? Para quem nasceu, acho que uma boa parte, nem sabe, né, que isso era tudo feito à mão, que eram letras à mão. Então, com 18 anos eu fazia tudo à mão. Você tinha muito menos artistas fazendo isso. E nos últimos 25 anos eu migrei para o digital. Hoje em dia eu ainda faço, né, alguma coisa à mão, porque por mais que você olhe, é impossível você encontrar uma fonte parecida. Por exemplo, você tem o Maurício de Souza. O Maurício de Souza é uma indústria. Então lá você tem, ele é compartimentado. Você tem o roteiro, você tem uma pessoa diferente que faz o roteiro, uma pessoa diferente que desenha, uma outra que coloca a letra, uma outra que faz a arte final, uma outra faz a cor, ainda tem um acabamentista, que ele pega e, assim, o arte finalista traça, né, faz os traços, e ele, tudo que sai fora, ele vai lá e apaga e tal. E essa é uma figura mais invisível ainda, que o pessoal nem sabe que existe esse tipo de coisa. Aqui na Bienal você tem muitos autores, então tem muitos autores que começaram no Instagram que eles fazem tudo. Então eu acho que isso é mais, eu digo assim, vocês conhecem mais esse tipo de autor, porque a pessoa faz tudo. Ela desenha, ela colore, ela faz as letras e tal. Eu comecei nessa indústria de quadrinhos que se vendia assim, tipo 500 mil exemplares. Comecei com Disney. Então, hoje em dia se vende 2.000, o pessoal já está comemorando. Mas na época que eu comecei, na década de 80, se vendia 500 mil exemplares. Então, era muita coisa. Era impossível você ter uma pessoa que fizesse tudo, porque não daria tempo. Você tinha quadrinhos quinzenais, você tinha quadrinhos mensais. Então, o fato de você poder distribuir toda a arte em várias pessoas dava tempo de você colocar em bancas tipo 10 revistas de 60 páginas, que era o que a Abril tinha naquela época, né? Mas eu não sabia da dimensão. Para mim, eu sou uma reales letrista, né, que ficava lá colocando as letrinhas pro pessoal ler. Eu nunca imaginei receber uma homenagem justamente por fazer um trabalho tão específico, porque eu não sou ilustradora, não sou desenhista nem nada, mas de alguma maneira as pessoas acabaram me conhecendo, talvez por eu ter feito muito tempo super-heróis e meu nome ter aparecido ali do lado dos grandes desenhistas, né? Então eu devo isso ao pessoal da Abril que colocava, que acreditava, que hoje em dia, assim, o Maurício, por exemplo, ele não põe crédito, né? Começou a colocar crédito agora. Então o fato do meu nome estar sempre ali no rodapé, o pessoal ia lá, via desenho, argumento, Chris Claremont, tal, desenho. Aí vinha lá, tinha a cor também. Só que a cor ele colocava um nome só, tinha cor Rita, né, tal. E acho que durante muito tempo, e por eu era muito rápida, era assim, você tinha uma série de profissionais e cada um tinha um preço de página. Eu era assim, tipo a estagiária, eu fui uma das últimas contratadas. E o meu preço de página era assim, tipo, 1/3 da pessoa que ganhava mais. Aí eu pensava assim, bom, pra eu ganhar um pouquinho mais, vou ter que ser mais rápida, né? Mas não é uma coisa que eu pensava assim, vou correr. Eu falava assim, vou tentar fazer bastante pra ter uma cota maior. Então eu tinha mais páginas com o meu nome, porque eu tinha uma produção grande. Mas esse negócio de cobrança, ele me cobra até hoje. Eu sempre olho assim e falo, mas assim, eu só entrego quando eu acho que tá legal. Né? Então, assim, a cobrança é diária, né? É o que eu falei ontem quando eu recebi o troféu, que eu sempre lembro da minha mãe. Minha mãe me falava 3 coisas. Seja uma pessoa do bem, uma pessoa correta. Tudo que você fizer, faça bem feito. Nem que seja um cafezinho, arrumar sua cama, tem que fazer bem feito. Ou faz, né? Bem feito. E não tenha preguiça. Então, são 3 coisas que eu levo para sempre. Assim, eu sempre entrego tudo que eu posso, tudo que me pedem eu entrego antes, e assim, se me sobrar tempo depois, aí eu vou curtir. Eu não fico procrastinando, não deixo para depois, eu tento fazer tudo, né, que me pedem, entrego tudo no prazo. Então eu tenho orgulho de dizer que em 43 anos eu nunca perdi um prazo. Eu posso entregar antes, mas eu nunca perdi um prazo. Entregar antes, né? Olha, eu desafio alguém a falar que não. Lilia, mas é uma arte, né, na verdade, fazer as letras de um livro, porque eu escutei algumas coisas, queria até que você explicasse, mas tipo, tem que fazer, quando você vai traduzir, por exemplo, né, um quadrinho, tem que fazer caber
pensa em japonês, por exemplo, que tem que caber em português, né? Ou, sei lá, em idiomas diferentes. Tem que fazer caber no balão. Aí, como eu te perguntei agora, tem que fazer uma letra que seja parecida com a arte original. São muitos desafios, né? Ilegível. Então, quando você tem artistas consagrados tipo Will Eisner, Craig Thompson, eles têm uma letra muito particular. Então, se eu colocar uma fonte já existente, eu tenho que procurar uma que combine. Às vezes você encontra uma levemente parecida, mas geralmente eu construo a fonte com a grafia do autor. E eu acho que isso que acaba combinando, porque é a própria letra do autor. Em termos de mangá, às vezes você tem muito balãozinho compridinho. Então, você tem que... A quantidade de hífens que você vai ter que colocar é muito grande. Por isso que entra aí mais um profissional invisível, que seria o copydesk. O copydesk tem que ter a sensibilidade de falar, poxa, eu não vou colocar aqui particularmente no balãozinho que cabe 3 letrinhas, né? Porque senão você vai ter que infernizar 10 vezes. Então, o pessoal do texto, que faz o texto, é muito importante, porque se eu tiver que fazer caber um balão, a tradução, geralmente, do inglês, fica, sei lá, uns 20% maior. Então você tem que cortar alguma coisa, senão não cabe. Ou então você vai ter que ter aquela letrinha formiga, né? Assim, tipo 4 pontos, aí ninguém vai conseguir ler. Então, quando eu faço mangá, eu sempre procuro uma fonte que seja um pouquinho mais estreita, mas que seja legível. Então você tem que pensar. Letra infantil, geralmente ela é mais gordinha, né? Então, mais gordinha dá uma leitura maior com o mesmo corpo. Então, de herói eu tive que espremer um pouco a letra para caber mais texto, porque a gente tinha o formato americano e aqui no Brasil ele era publicado no formato menorzinho. Então, são uma série de coisas que as pessoas não imaginam, porque você vê o trabalho pronto e não sabe, né, todo o trabalho que vem por trás. Lília, a gente teve um bate-papo no Esquenta, né, da Mina, a gente fez alguns vídeos, né, algumas lives sobre saúde mental, né, porque a gente conversando principalmente com as quadrinistas, que é com quem a gente tem mais contato, a gente nota esse nível, por exemplo, ou de exigência, ou de acúmulo de trabalho, porque grande parte delas é freelance, então acaba pegando muitos trabalhos para poder dar conta de fechar as contas no final do mês, né, e você estava falando que você tentou aumentar sua cota e tal. A longo prazo, assim, nesses anos todos, como que você se organizou para que você não se sobrecarregasse? Ou você teve algum problema de saúde por conta desse trabalho excessivo? Nunca tive porque assim, eu nunca dou um passo maior que a perna. Então quando eu pego alguma coisa, eu sei, assim, hoje eu consigo, né, bater no olho, mensurar. Acho que por eu ter feito tanta coisa difícil, então tu faz isso que é fácil de fazer e tal. Tantos dias eu né, mais ou menos tenho. É muito raro eu subestimar, né, a dificuldade do trabalho, porque eu já fiz coisa muito complicada. Eu tive problema de saúde na época que eu fazia faculdade, porque eu tinha carro, eu morava a 40 km de casa, andava de trem, gastava 3 a 6 horas de deslocamento, e eu trabalhava de madrugada. Então eu dormia 4 horas por noite, 3 horas. Então, tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha uns 20, 25, né, e tal. Nessa época eu tive problema de estafa mesmo, porque eu fazia faculdade integral, trabalhava, tinha que fazer TGI. Aí depois de 84 para cá, aí a vida ficou muito mais fácil, porque aí eu mudei para São Paulo. Aí eu não precisava ficar me deslocando. Essa coisa de deslocamento, você morar longe do trabalho é horrível. Então, o fato de eu fazer home office depois, né, muitos anos, para mim é ótimo, porque eu trabalho onde eu moro, né? Não tem coisa melhor. E falando dos livros mesmo, né, é muito maravilhoso, assim, enfim, tem vários nomes importantes que você fez as letras, como Eisner, como Crumb, mas você fez também da Bechdel, né, dos livros de Alison Bechdel, você fez Fan Home, sim, fiz Fan Home, Perigosas Sapatas, Nectarina, é desafiador, não é? Olha, principalmente de Bechdel, falando dela, porque são muitos detalhes e manchete de jornal. Perigosas Sapatas, eu fico imaginando o desafio, porque manchete de jornal, cada título é uma fonte, porque eram tiras publicadas no jornal. Enfim, é um trabalho complexo, né? A Alison foi assim, na hora que a gente estava negociando, eles me deram um prazo muito bom. Então eu falei, olha,
cada título é um título desenhado. Então a gente contou assim, são mais ou menos uns 400 títulos, ficaram umas 400 tiras. Acho que tinha 4 por página, umas 400. Aí eu falei, olha, se eu fizer um título a cada meia hora, vou precisar de 20 dias para fazer tudo isso. Os títulos. Aí o pessoal lá ficou meio preocupado. Não vai dar tempo de a gente lançar esse livro. Mas assim, eu fiz na pior das hipóteses, porque tinha coisa lá que eu conseguiria fazer realmente tipo 10 títulos em uma hora, né? Mas eu peguei o pior, né, o pior cenário. Eu sempre pego o pior cenário e peço o meu prazo para o pior cenário. Aí se as coisas andarem melhor, eu sei que eu consigo entregar. Por isso que eu sempre fico ligada nesse negócio de prazo. Então eu sempre falo, ó, eu vou demorar uma semana, mas eu peço 3. 3 semanas eu entrego, mas eu levo uma. Aí se eu terminar em uma, eu entrego em uma. Mas assim, porque a gente tem que sempre considerar o imponderável, né? Sei lá, fica doente, se pega uma gripe. Mas esse da Ellison foi realmente um desafio, mesmo porque ela escreve muito. E como é uma tira diária, ela colocava tudo naquela mesma tira. Ela segurando um cheque de jornal, aí atrás tinha uma plaquinha, aí ela estava tomando café, tinha lá o... Capa de livro, foi bem... Uma livraria, né? Ela trabalhava numa livraria. Exatamente. Então tinha que traduzir cada capa de livro. E os quadrinhos da Bechdel, cada detalhe importa, né? Sim. Então cada capa de livro que tem aqui, cada manchete de jornal importa, né? E cada vez que mostrava a frente da livraria, você tinha o nome da livraria e tinha a plaquinha, aberto, fechado, aberto, fechado. E eu tinha que fazer todas, porque cada uma estava num ângulo. Nunca dava para pegar a plaquinha e colar no outro, né? Você tinha que fazer outra plaquinha. Fora que são anos de tiras, né? Então são anos de estilos, porque você percebe o desenho da Bechdel evoluindo também, né? Então, nesse aspecto era o seguinte, entre 60 e 70 ela tinha uma letra completamente diferente. Porque desenho é isso, né? Você começa a desenhar, seu desenho vai evoluindo. A sua letra manuscrita também vai evoluindo. Então, conforme você vai fazendo bastante, ela vai ficando um pouco mais homogênea. Aí a gente conversando, eu falei, olha, se eu tiver... ou eu faço uma outra fonte para esse começo, né, da carreira dela, ou a gente estipula usar a mesma fonte para tudo. Então a gente optou pela segunda opção. Mas na primeira ela tinha umas letrinhas meio cursivas no meio das outras. Essa eu tive que fazer uma fonte especial. Mas era uma só, uma a mais. E assim, você tem uma ideia de quantos títulos você já trabalhou ao longo desses anos? Títulos não, mas o número de páginas. Ah, você conta pelo número de páginas. Sempre me perguntam, quantas páginas você já fez até hoje? Eu nunca tinha pensado. Mas aí eu pensei, poxa, eu tenho todas as notas eletrônicas que eu passei nos últimos 25 anos, desde que eu tenho a Lua Azul. Então eu fui lá e planilhei. Mas se eu for para casa, eu tenho os títulos também, né? Eu só guardei o número de páginas. Então, em 25 anos de letras eletrônicas, né, no computador, eu estou batendo 300 mil em 25 anos. Só das eletrônicas? Só das eletrônicas. Em 18 anos de letras à mão, eu não tenho registro, porque era o registro da Abril, e era letra à mão. Então, eu calculo assim, mais ou menos umas 200 mil em 18 anos de letras à mão. E daí você consegue ler quadrinhos assim por prazer? Porque daí isso. Não é sempre, porque senão eu não estaria fazendo isso até hoje. Eu continuei porque assim, eu faço o que eu gosto, eu trabalho no que eu gosto. Então eu leio quadrinhos pequenininhos assim tal, né? E sempre gostei. Continua gostando. Continuo gostando. Tem os títulos que eu demoro mais tempo porque eu fui curtindo o Vagabond. Eu demorei, assim, tinha pouquíssimo texto, mas eu demorava mais do que da Ellison porque eu ficava curtindo a página. E o que você gosta de ler? Então, eu leio de quadrinhos. Os livros, esses mangás, né? Ultimamente eu estava lendo mangás de terror do Junji. Eu falei assim, caramba, ele consegue te deixar com medo desenhando. Mas tá na CCXP, não vai? Eu acho que vai. Ele vai estar na CCXP. E ele assim, é engraçado porque ele fala que ele tem um desenho muito ruim. Então ele é um roteirista excelente e ele passa o desenho para outros. Mas você olha, você fica com medo, né? Assim, eu não gosto de ver filme de terror, mas os quadrinhos dele eu acho sensacionais, porque te dão sensações diferentes, né? E assim, eu gosto de ver muita coisa
engraçado. Eu gostava de ler Maitena, eu gosto de ver mangás coreanos, né? Então eu gosto de coisas assim que... Eu adoro ler livros porque eles têm uma história completa. Esse da Ellison, que eu tenho, né, que eu vi, eu adoro as tiras dela, são sensacionais. E eu fico assim, espantada como o povo gosta de se expor. Não tem medo de se expor, né? Porque eu sou uma pessoa muito discreta. Eu não sei se eu conseguiria fazer um livro, contar assim toda a minha história ou alguma coisa assim, que aí a pessoa vai lá, olha, ela fazia isso, fazia aquilo, eu não sei. Trabalho da Carol Ito, por exemplo, né? Então, né? Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Mas aí ontem eu vi a apresentação do Toral. Ele faz coisas históricas, né? Sobre fatos históricos, história do Brasil e tal. Aí ele falou, não, mas eu não tenho nada para contar, minha vida é muito chata. Então eu acho engraçado. Mas eu gosto de ler variado, eu sou bem eclética, assim, não tenho essa, eu só gosto de ler aquilo. Aí outro dia eu estava vendo um livro infantil, né, As Aventuras de Pai, que achei sensacional, né, que era um cara que tem uma capivara de animal de estimação. Então, assim, eu gosto muito, eu não tenho que dizer especificamente, no momento eu tô lendo essas coisas, e gosto de ler livros de romance policial. E só pra dar uma dica aqui, que eu perguntei agora há pouco pra ela, e ela falou, eu acho isso muito curioso, que eu perguntei qual é a sua letra pra lista de compra, né? A letra de casa, assim, que vai lá e faz a lista de compra. E tem aqui, né, na exposição. Tem, lá em cima tem uma brincadeira que tem uma frase, The Quick Brown Fox jumps over a lazy dog, né? Que a raposa rápida marrom pula sobre o cachorro preguiçoso. Essa frase em inglês a gente não tem similar em português, porque essa frase ela contém todas as letras do alfabeto, de A até W, só não tem o C cedilha. E quando alguém me pediu para fazer uma fonte, quando você vai escrever letra por letra, A, B, C, D, fica durinho. Se você escrever uma frase, a letra fica mais fluida. Então eu pedi para o pessoal escrever a frase para você ter uma letra mais fluida, como se simulasse a sua própria escrita. Então eu fiz fonte para o Luiz G, para o Laerte, né, para vários autores, então eu pedi para o pessoal escrever essa frase. Então lá na exposição tem um caderno e assim, tipo um desafio, mas não está escrito, está bem ali no cantinho, aí vocês sabem, podem ver. Depois eu vou querer, eu acho que eu tinha que ter pedido direito autoral de todo mundo, porque eu posso pegar lá e fazer fonte do pessoal, porque eu acho que vai ficar legal. Então é uma brincadeira bacana, o pessoal acho que não tem noção. Então quando você for fazer uma fonte, pede para escrever a frase, não pede para fazer A, B, C, D, que não vai ficar durinha, não vai ficar legal. Aí, 2 dicas então. Então lá também a letra cursiva é de forma que eu escrevo para fazer a lista de compra. Lília, muito obrigada, é um prazer enorme mesmo conversar com você. Eu que agradeço o pessoal por ter me ouvido. Obrigada, gente.